Trânsito. Agora 2h12. Falávamos sobre este decreto da Prefeitura que amplia o limite permitido para a lotação dos ônibus em São Paulo. O prefeito Fernando Haddad publicou ontem no Diário Oficial esse decreto. A intenção é reorganizar a licitação dos serviços de ônibus na cidade e também vai renovar aí os contratos com as atuais operadoras dos coletivos na capital que vencem em julho, uma década de vigência desses contratos e também outras disposições, diretrizes técnicas que os veículos devem passar a obedecer. Entre elas, uma que é polêmica, que é a capacidade de lotação. Hoje, os ônibus, eles transportam alguns passageiros e esse limite foi aumentado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com a técnica de pesquisa e desenvolvimento do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. Como vai, Daniela? Tudo bem? Boa tarde, Daniela. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sul América Trânsito. Tá tudo tranquilo. Bom, Daniela, de acordo com os manuais da SP Trans, que gerencia os serviços de ônibus na cidade, os ônibus de categoria básica poderiam antes levar até 65 passageiros e agora essa quantidade sobe para 75. Só que o comprimento do ônibus ele continua basicamente o mesmo, cerca de 12 metros. Ou seja, a prefeitura está autorizando que os ônibus fiquem mais cheios do que eles já eram antes. É uma medida acertada da prefeitura e, na verdade, qual é a eficácia prática dessa medida, já que nós sabemos que os ônibus andam muito mais lotados do que isso, né, todos os dias? Bem, Daniela, na verdade, para o usuário, para o passageiro do transporte coletivo, não muda muita coisa realmente na vida dele. A própria SP Trans, ela já assume que em diversos horários, inclusive, claro, no horário de pico, essa contagem já chega a 8 passageiros por metro quadrado e até mais, né? Então, que a gente sabe em algumas linhas. Então, assim, na verdade, o que acontece é para essa nova licitação aí que você estava se referindo no início, o que muda na verdade, essa quantidade de coletivos que a cidade vai precisar para transportar o volume de passageiros que utiliza o transporte coletivo. Então, uma conta rápida aí, se hoje o coletivo o básico, como você citou, transportava 65, poderia transportar até 65 passageiros, passa agora a transportar 75. Então, o que a população precisa ficar atenta é quantos ônibus vão entrar aí nessa conta, nessa licitação, para ver se realmente a gente consegue ampliar a oferta e não reduzir a oferta pro paulistano, certo? Exatamente. Agora, a gente pode considerar, então, que, existe essa medida, existe essa regulamentação técnica, mas o próprio secretário municipal admite que ela não é cumprida, ou seja, não há fiscalização de quantas pessoas andam num coletivo. Isso pode trazer perigos para a população se esse coletivo anda superlotado? Exatamente. A preocupação do Observatório Nacional de Segurança Viária é exatamente nessa linha. O que significa um passageiro a mais por metro quadrado dentro do coletivo, no caso de um possível acidente, no caso até um incidente com o coletivo. Então, assim, que estudos onde que a gente consegue mostrar a importância de reduzir e não de aumentar a capacidade do ônibus. A fiscalização, nós não percebemos a fiscalização, então, assim, o que pode acontecer com quem está dentro do ônibus todos os dias? O observatório tem esse questionamento, é uma linha de pesquisa muito interessante, mas, já existem até testes, Daniela, de até 10 pessoas por metro quadrado dentro do coletivo. Então, realmente, são estudos que precisam ser feitos. A SP Trans precisa realmente atualizar essa diretriz técnica, porque 5 coletivos realmente já está defasado. Existem cidades no país onde o número de 6 coletivos por metro quadrado já está previsto em outras licitações desde antes, eu conheço desde 2008 licitações que já trazem esse cálculo. Então, realmente, o passageiro tem que ficar atento para essa quantidade de pessoas dentro do ônibus e eu acredito que ter a opção de não entrar, caso o coletivo esteja superlotado, né?
Agora, em outros países, acontece uma fiscalização maior, há mais rigor nisso. Por exemplo, o motorista que está ali conduzindo o veículo, ou o cobrador, eles têm essa consciência e ajudam nessa fiscalização. Como é que funciona em outros países essa questão? É diferente do Brasil ou é assim também? O transporte coletivo fora do país tem uma valorização maior, né? Nos países da Europa, o transporte sobre trilhos é muito mais eficiente, é muito mais eficaz e muito mais utilizado. A gente conhece a situação de países que realmente incentivam o transporte público, priorizam o transporte público do que vias e rodovias. Então, o que acontece é que essa disposição de pessoas dentro do ônibus, dentro de um transporte coletivo, é muito maior porque tem uma quantidade de oferta muito maior. O que na verdade o Brasil precisa de pensar e começar a trabalhar é essa questão de ampliar, incentivar o transporte público, melhorar essa condição, tanto sobre pneus como trilhos, né? Então eu falo tanto de metrôs, quanto de BRTs, de VLTs e até o próprio ônibus, efetivamente, mas o trilho é muito mais barato, muito mais rápido, muito mais eficiente. Hoje em dia a gente tem países que você consegue comprovar isso. Então o que o governo realmente tem que olhar é para ampliar essa oferta e não diminuir o espaço. Agora, para finalizar, Daniela, essa normatização que aumenta aí o número de passageiros por metro quadrado e no fim aumenta o número de passageiros em sua totalidade num transporte, pode ser uma maneira também de isentar a própria prefeitura caso ocorra algum acidente em algum ônibus mais lotado, por exemplo? Há como passageiro dispor desse recurso se algo acontecer a ele e o ônibus estiver completamente lotado acima da capacidade? Daniela, realmente eu não tenho conhecimento com relação à fiscalização em cima dessa norma técnica, dessa diretriz técnica, mas com certeza no caso de um acidente, o passageiro que comprovar que a lotação estava acima do que a diretriz determinava, com certeza ele tem a justiça ao seu lado, não tenha dúvidas disso. Muito bem, nós conversamos com a Daniela Gurgel, que é técnica de pesquisa e desenvolvimento do Observatório Nacional de Segurança Viária. Daniela, agradeço a atenção e até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço, boa tarde a todos os ouvintes da Sul América. Agora 2h20. Nós falávamos aqui que aumenta, essa diretriz técnica faz com que aumentem o número de passageiros nos coletivos. Por exemplo, na categoria básica de 65 passageiros para 75 e os ônibus articulados, que antes eles dispunham de uma capacidade mínima de 100 passageiros, agora vão poder transportar no máximo de 111 a 171 pessoas, dependendo do tamanho que tem esse ônibus articulado, né, que pode variar de 18, quase 19 metros a 23 metros. Os biarticulados subiram de uma capacidade mínima de 160 passageiros para 198 pessoas e o comprimento do veículo, do biarticulado, continua sendo o de 27 metros. Então, é um aumento significativo aí no número de passageiros. O que vamos combinar, né? Na prática, como até disse a própria Daniela, não faz a menor diferença, porque já andam, esse número de pessoas, até mais do que esse número de pessoas, já é deslocado dentro de um coletivo. A grande questão é essa, né? Não tem fiscalização, então, é isso. E fica também, como disse a Daniela, a consciência do próprio passageiro. Não entre em um ônibus absolutamente lotado, porque se esse ônibus colidir na via, você não sabe o que pode acontecer com você. E é difícil a gente dizer isso, porque quem pega o transporte público, né, fica parado ali naquele ponto de ônibus, às vezes 20, 30 minutos esperando o ônibus chegar, quer chegar logo em casa, tem congestionamento, é uma situação difícil, mas não arrisque a sua vida. Se o ônibus estiver lotado, com gente saindo para fora da janela, não entre, simplesmente não entre, porque você pode se machucar de verdade, tá? Agora 2h22.